Bom, dando início à aula de hoje, tá? A gente vai falar sobre o reino Animalia, tá? Dando atenção, tá? Nesse slide ao reino dos quinidários, ok? Bom, aqui está os assuntos para o teste da segunda unidade, tá? O que é que vai cair? Vírus, tá? A estrutura dos vírus, vírus de bactéria, vírus de plantas e vírus de animais, os vírus e a saúde humana, tá? Vai cair procariontes, que é o reino Monera, que são as bactérias, tá? E também vai cair protistas, os protozoários, tá? E as algas também dentro do reino protoctista, ok? Esses serão os assuntos para o nosso teste. Assunto de hoje, né? Como eu tinha dito, quinidários. Bom, o filo quinidário está representado pelas hidras, medusas ou alga-vivas, tá? Corais e anêmonas, tá? Os quinidários são os primeiros animais a apresentarem uma cavidade digestiva no corpo, tá? O fato que gerou o nome Coelenterado, destacando a importância evolutiva dessa estrutura que foi mantida nos demais animais. A presença de uma cavidade digestiva permitiu aos animais ingerirem porções maiores de alimento, pois nela o alimento pode ser digerido e reduzido a pedaços menores, tá? Antes de ser absorvido pelas células. Com base no aspecto externo do corpo dos quinidários, eles apresentam simetria radial. Eles são os primeiros animais na escala evolutiva a apresentar tecidos verdadeiros, embora ainda não cheguem a formar órgãos. Bom, nos quinidários existem basicamente dois tipos de morfológicos de indivíduos. As medusas, que são natantes, tá? Elas são livres natantes, como mostra aí o GIF, e os pólipos, que são sésseis, eles ficam fixos no substrato, tá? Eles podem formar colônias, como é o caso dos corais, tá? Colônias sésseis, e das caravelas, colônias flutuantes. Os pólipos e as medusas, elas formam aparentemente muito diferentes entre si, tá? Possuem muitas características em comum e que define o filo, como a gente vai ver adiante. Bom, nos quinidários existe um tipo especial de célula denominada quinidócito, tá? Que apesar de ocorrer ao longo de toda a superfície do animal, aparece em maior quantidade nos tentáculos. Ao ser tocado, o quinidócito lança o nematocisto, tá? Estrutura penetrante que possui um longo filamento através do qual o líquido urticante contido em seu interior é eliminado. Esse líquido pode provocar sérias queimaduras no homem. Essas células participam da defesa dos quinidários contra predadores e também da captura de presas, tá? Valendo-se das substâncias produzidas pelo quinidócitos. Eles conseguem paralisar imediatamente os pequenos animais, capturando-os por seus tentáculos, tá? Foi a presença do quinidócito que deu o nome ao filo quinidário, tá? Que tem quínida, que quer dizer urtiga, tá? Bom, tanto o pólipo quanto a medusa apresentam uma boca, tá? Como mostra aí a imagem, que se abre na cavidade gastrovascular, mas não possui o ânus. O alimento ingerido pela boca cai na cavidade gastrovascular, onde é parcialmente digerido e distribuído, daí o nome gastro de alimentação e vascular de circulação. Após a fase extracelular da digestão, o alimento é absorvido pelas células que revestem a cavidade gastrovascular, completando a digestão. A digestão é, portanto, em parte extracelular, tá? E em parte intracelular. Os restos não aproveitáveis são liberados pela boca. Na região oral estão os tentáculos que participam da captura dos alimentos, tá? As camadas de célula que ocorrem nos quinidários são a epiderme, que reveste o corpo externamente, e a gastroderme, que reveste a cavidade gastrovascular. Entre as epiderme e a gastroderme existe uma camada gelatinosa denominada mesogleia.
Essa camada é mais abundante nas medusas do que nos pólipos, tá? E por isso as medusas têm aspecto gelatinoso, fato que lhes deu a denominação popular de águas vivas, tá? A epiderme e a gastroderme são duas camadas celulares derivadas de tecidos embrionários, denominados genericamente folhetos germinativos. A epiderme ela deriva dos folhetos germinativos chamados de ectoderme. Ecto externo, derme é tecido de revestimento, tá? Que reveste externamente o corpo do embrião. A gastroderme deriva do folheto denominado endoderme. Endo interno, que reveste o tubo digestivo do embrião. Os quinidários são considerados animais diblásticos por possuir esses dois folhetos, tá, germinativos. Os poríferos eles já foram considerados diblásticos por diversos livros, alguns considerados como amblásticos, né? A negação blásticos tecido, ou seja, não possuía tecido. Porém, os poríferos se desenvolveu somente até a blástula, portanto, não formam folhetos embrionários, tá? O que explica a não formação de tecidos verdadeiros no filo. Os demais animais são triblásticos ou tribloblastos, tá? Possuem 3 folhetos germinativos: a ectoderme, a endoderme e a mesoderme, tá? Mesoderme quer dizer meio, tá? Que se desenvolve entre a ecto e a endoderme. Bom, os quinidários são os primeiros animais a apresentarem células nervosas, neurônios. Nesses animais, os neurônios dispõem-se de modo difuso pelo corpo, o que é uma condição primitiva entre os animais. Tá? Os quinidários eles apresentam movimentos de contração e de extensão do corpo, além de poderem apresentar deslocamento. Tá? São, portanto, os primeiros animais a realizarem essas funções. Os poríferos são animais que vivem fixos ao substrato, não apresentando deslocamento. Bom, nos pólipos, a capacidade de locomoção é reduzida, podendo ser do tipo medipalmos, tá? Ou cambalhota. Nas medusas, a locomoção é mais ativa, sendo realizada por um mecanismo denominado jato-propulsão. Como é que acontece? Os bordos do corpo se contraem e a água acumulada na face oral da medusa é expulsa em jato, provocando o deslocamento do animal no sentido oposto. Tá? A capacidade de alterar, tá, a forma do corpo determinando movimentos e deslocamento deve-se à presença de células especiais com funções de contração e distensão, mas que não são células musculares verdadeiras, tá? Na medida em que estas surgem a partir da mesoderme, que só ocorre em animais triblásticos, tá? A respiração e excreção, ela ocorre por difusão através de toda a superfície do corpo. Não existem estruturas especiais relacionadas a esses processos, como também é o caso das esponjas. Bom, sobre a reprodução dos quinidários, a gente vai começar a falar sobre a reprodução assexuada, tá? A reprodução assexuada em hidras pardas ou verdes, em geral, feita por brotamentos, tá? Brotos laterais em várias fases de crescimento são comumente vistos ligados à hidra-mãe e dela logo se destaca. Tá? Esse processo de multiplicação em que não ocorre variabilidade genética é propício nos ambientes estáveis, tá? E em épocas favoráveis do ano, em que as hidras estão bem alimentadas. Bom, em relação à reprodução sexuada, a hidra é hermafrodita, tá? Alguns testículos e apenas um ovário são formados, principalmente em épocas desfavoráveis do ano, a partir de células indiferenciadas existentes no corpo, tá? O único óvulo produzido é retirado do ovário, tá? Os espermatozoides são liberados na água e vão à procura do óvulo. A fecundação ocorre no corpo da hidra. O zigoto formado é circundado por uma espessa camada quitinosa de consistência semelhante ao esqueleto de uma quitina de inseto, tá? E após certo tempo de desenvolvimento, o embrião envolto pela casca protetora destaca-se do corpo da hidra e permanece dentro da casca durante toda a época desfavorável. Tá? Com a chegada da estação favorável, rompe-se a casca e emerge uma pequena hidra que cresce até atingir a fase adulta. Não há lava, o desenvolvimento ele é direto.
Aqui eu tenho, tá? Só mostrando tudo o que eu já tinha dito no slide anterior. O ciclo de vida de uma hidra, tá? Esse ciclo aí é o ciclo da reprodução sexuada. Bom, a classificação dos quinidários, tá? Os principais classes dos quinidários são hidrozoa, que são as hidras e caravelas, cifozoas, as algas-vivas, antozoa, anêmonas e corais, e cubozoa, cubozoário, como a vespa do Pacífico. Aí, tá, eu tenho uma imagem de cada um representando. Bom, a classe hidrozoa, né, que é a classe das hidras e caravelas, possui inúmeros representantes além da hidra. Todos os demais componentes dessa classe são marinhos. Dentre eles pode citar, como por exemplo, Obélia e a caravela, tá? Este é um indivíduo colonial muito comum nos mares tropicais e temperados. Tá? Na Obélia, a reprodução ocorre durante um ciclo em que se alternam pólipos, né, que é a fase assexuada e duradoura, e medusa, que é a fase sexuada e pouco duradoura. Dois tipos de pólipos existem em um polipeiro, colônia, tá? O nutridor e o reprodutor. Os reprodutores geram medusas por brotamentos. Essas de pequeno tamanho produzem gametas que se encontram na água e ocorre a fecundação externa. Forma-se o zigoto, tá? Ocorre o desenvolvimento embrionário e surge uma larva ciliada, a planula, tá? Que constitui uma importante forma de dispersão da espécie, fixando-se a um substrato apropriado. A larva transforma-se em um novo pólipo e que acaba gerando um novo polipeiro. A classe cifozoa Bom, a classe cifozoa, tá? As formas predominantes e sexuadas são bonitas, tá? Medusas de cores variadas, as verdadeiras águas-vivas, frequentemente vistas em nosso litoral. Os pólipos são pequenos e correspondem à fase assexuada, pouco duradoura, tá? As medusas têm formato de guarda-chuva e são diferentes das do grupo dos hidrozoários. Pode alcançar de 2 a 40 centímetros de diâmetro. A gigante do grupo é a medusa do Atlântico Norte, que chega a 2 metros de diâmetro. Tá? No caso da espécie Aurelia, a fecundação é interna. A plânula nada durante um certo tempo e origina um pólipo fixo, tá? Cifistoma. Esse pequeno pólipo é a geração assexuada e se reproduz por um processo conhecido por estrobilização. Nesse processo, fragmentações sucessivas do corpo do pólipo formam uma pilha de disco que permanecem amontoados, tá? Uns sobre os outros. Cada disco, tá? Uma efira, medusa jovem, destaca-se após certo tempo de crescimento. Origina uma medusa adulta, fechando-se o ciclo. Já a classe Antozoa, tá? Que corresponde às anêmonas e os corais, são representantes mais conhecidos dessa classe. As anêmonas são facilmente vistas no nosso litoral, principalmente na maré baixa, sobre rochas imersas ou enterradas na areia entre as rochas. Tá? A forma de muitos corais é variada. Alguns possuem formatos de pequenas árvores, outros lembram grandes penas coloridas e outros ainda possuem formato escultural, como é o caso dos famosos corais de cérebro, cujo o aspecto lembra os sulcos e circunvoluções existentes no cérebro humano. Tá? Os antezoários frequentemente se reproduzem por brotamento ou fragmentação. A reprodução sexuada envolve a formação e a função dos gametas. Habitualmente existe uma larva plânula antecedendo a fase adulta, tá? Como a classe dos antozoários só há a forma do pólipo, não existe metagênese, tá? Após a reprodução sexual dos pólipos, as larvas plânulas se diferenciam diretamente em novos pólipos. A organização dos pólipos dessa classe é mais complexa que nas outras classes. Aqui a gente tem uma sequência de atividades
para fixar, tá, um pouquinho a aula sobre os quinidários.